Ganhou jogada, soltou no comando de ataque, abriu para o Wesley na velocidade, entrou, tá dentro da grande área, linda finta, lindo, vai ser lindo, 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 espetacular, fora do comum, o Wesley é golaço! Gol! Venceu com propriedade, hein, Pedro? Que golaço, né, do Wesley, hein, Felipe Melo? Bom dia pra você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Silvânia? Até que enfim, saiu um gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, hein? Demorou 4 rodadas pro Timão fazer um gol no Brasileirão. Aliás, fez 3 ontem, 2 gols do Wesley, que foi o destaque da partida. E o Kaká fez o terceiro gol. O Corinthians vence com propriedade o Fluminense por 3-0. Dá uma aliviada no momento de pressão que o time vinha sofrendo. O Cássio foi para o banco de reservas, né? O goleiro Carlos Miguel assumiu a condição de titular na partida ontem. E acredito que deve ficar pelo menos até o próximo jogo, porque deu certo, né? Aliás, ele nem foi nem testado, né? O Fluminense... não conseguiu chegar no gol do Corinthians praticamente. E foi uma grande vitória do Corinthians, 3-0, mas não foi a maior vitória do Corinthians neste final de semana, Pedro Campos. O Corinthians meteu 5-0 no Fluminense no feminino. Quer dizer, o Corinthians jogou contra o Fluminense no masculino e venceu por 3-0, no feminino por 5-0. Então, Corinthians e Fluminense neste final de semana, Pedro Campos, 8-0 para o Corinthians neste final de semana contra a equipe do Fluminense. Grande vitória das brabas do Timão no Campeonato Brasileiro Feminino. Mas ontem a gente teve muitos jogos, né? Jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Algumas definições deste final de semana. Eu vou trazer primeiro o jogo do Vasco da Gama no sábado, que a gente transmitiu aqui na Rádio Bandeirantes. O Vasco perdeu em casa para o Criciúma por 4-0 e o técnico argentino Ramon Dias foi demitido. Então mais um treinador brasileiro cai no Brasileirão. O Carpini tinha sido demitido, agora o Ramon Dias, mais um treinador brasileiro demitido neste final de semana, 4-0 para o Criciúma contra o Vasco. O Cuiabá perdeu em casa do Atlético Mineiro por 3-0. O Bahia venceu o Grêmio por 1-0. Ontem, clássico no Rio de Janeiro, mais uma derrota do Flamengo. 2-0 para o Botafogo. O Fogão venceu o Flamengo por 2-0 no Campeonato Brasileiro ontem. O Cruzeiro derrotou o Vitória por 3-1 depois da notícia da venda da SAF do Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno anunciou ali a venda da SAF do Cruzeiro. Pedro Lourenço é o novo dono do Cruzeiro, comprou 90% das ações do Ronaldo Fenômeno. O Pedro Lourenço é dono de um supermercado lá em Minas Gerais, né, em BH, e ele compra agora o Cruzeiro, é o novo gestor, e com isso Paulo Autuori, diretor técnico, já foi desligado. Paulo André também está saindo da direção do Cruzeiro, uma reformulação no Cruzeiro neste momento em que o clube foi vendido. O Ronaldo Fenômeno vendeu todas as suas ações do time de Minas Gerais. E aí tivemos ontem uma sequência de 1-1, Fortaleza e Bragantino, 1-1, Juventude e Atlético Paranaense 1-1, e Internacional e Atlético Goianiense também 1-1. E hoje, grande clássico choque rei, São Paulo e Palmeiras, às 8 horas da noite no Morumbi. Clássico choque rei que vamos acompanhar de perto aqui na Rádio Bandeirantes para encerrar a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deu Bauru no vôlei. Sem sustos. O Bauru venceu por 3-0 a equipe de Campinas, né? O Bauru é o time do SESI. O SESI conquista ali o bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei, o SESI Bauru, ao derrotar o Campinas por 3-0, 25-16, 25-23 e 25-20. O jogo foi lá em Recife, a grande final da Superliga Masculina, uma partida só, em Recife, decidido ontem, e o SESI bicampeão da Superliga Masculina. Aí só voltando ao futebol, também teve a Série B, teve vitória do Santos, né, no final de semana. Sim, o Santos venceu na sexta-feira o Avaí por 2-0. Então, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos de Fábio Carille. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Quem vai ganhar o jogo, Felipe? Essa pergunta é difícil, né? Mas eu acho que tem cara de empate esse jogo aí, viu? É um jogo pegado, puxado. Enfim, é a estreia do Zubeldia em casa, né? Como técnico do São Paulo, mas o Palmeiras, como vacilou no último jogo do Brasileiro, nos últimos 2 jogos também não pode perder. Então eu acho que vai ser um empate hoje, hein? 2-2. Jogo pra segunda-feira à noite, esse aí? Então, é porque o São Paulo jogou fora, né? Jogou fora de casa pela Libertadores na quinta-feira.
Então precisava de um tempo ali até chegar, e aí o jogo foi remarcado para os caras segunda. jogavam quarta, é. quinta e tava de volta no sábado, né? Agora criaram essa história aí de que tem que ter não sei quantas horas para recuperação do atleta e tudo mais. E não recupera, porque aí o técnico poupa e depois o técnico reclama do Botar calendário. um jogo desse tamanho aí numa segunda-feira à noite não... É difícil, né? Mas só torcedores do São Paulo, e a última parcela que eu tinha visto era de 45 mil ingressos. Eu acho que mais de 50 mil ingressos vão ser vendidos até na hora do jogo e vai estar lotado o Morumbi, mesmo na segundona, né? Aliás, vai ter feriado agora na quarta-feira. Então hoje é como se fosse quinta-feira, Pedro Campos. Então, pensa por aí. Vai falar pro cara que precisa acordar cedo amanhã. Pois é. A Bia Haddad tá na quadra, né, Felipe? Tá, a Bia Haddad tá jogando em quadra neste momento. Tá ganhando, tava ganhando pelo menos 4-2. Tá 4-2? Bom, falando antes da Bia Haddad, o Thiago Wilde, né? Ele acabou sendo eliminado pelo Alcaraz. Então o Alcaraz venceu. Acho que é o favorito, né? Aí não tem muito o que fazer, né? O João Fonseca também caiu, né, pro Cameron Norrie. Contra o Alcaraz. Bonito. O primeiro foi 6-1, mas no segundo foi bem disputado, mas acabou perdendo também. Em Madrid, né? E a Bia Haddad Maia tá jogando agora contra a Sakkari, tá vencendo a nossa brasileira. Nós vamos acompanhar aqui no Primeira Hora, se terminar, eu informo aqui o resultado da Bia Haddad Maia. Onde que é o jogo? É em Madrid? Madrid. Agora, então no masculino, entre os brasileiros, só tem o Thiago Monteiro que derrotou o Tsitsipas. 2-0 no sábado. Uma grande vitória. Esse foi uma vitória boa mesmo. Foi, né? ótimo. Esse grego aí joga bem pra caramba também. Olha lá, a adversária vai sacar e perdeu. Então, tem mais um saque? Tem mais uma chance aí. Mas a Bia Haddad tá bem aí no jogo. Tá jogando hoje com toda de branco ali. de branco, mas tá com uma calça por baixo ali da saia, né? Deve estar frio. Sabe quem encontrou a Bia Haddad Maia semana passada? Nosso companheiro Lucas Herrero. É mesmo? Lucas Herrero lá em Madrid com a Isabelle Moraes, nossa ex-companheira, e os dois tiraram uma foto lá no estádio do Real Madrid com a Bia Haddad Maia, aleatoriamente. Encontraram ela lá e tiraram uma foto com ela. Sou fã da Bia Haddad Maia, sabia? Eu também. Essa menina aí. Não, né? Joga muito. E tem... Postura dela, né? Exatamente. Muito séria. Parece que trata muito bem as pessoas, né? Toda vez que a gente conseguiu aqui entrevistá-la, foi legal. Enfim, a gente torce muito pra ela, que é destaque desde Maria Esther Bueno no tênis feminino, né? Então, depois de Maria Esther Bueno, vem a nossa Bia Haddad Maia, agora nas últimas temporadas fazendo sucesso no tênis feminino. E o campeonato inglês continua fervendo, hein? O Manchester City venceu ontem e também o Arsenal venceu o grande clássico contra o Tottenham. Então a Premier League está disputada ponto a ponto. O Arsenal hoje é o líder da competição. Vai ter um jogo a menos. Mas tem um jogo a mais o Arsenal, né? O Manchester City tem um jogo a menos. Então vai ser ponto a ponto, hein? Vai ser ponto a ponto. O Arsenal tem 80 pontos e o Manchester City 79, mas com um jogo a menos. A Premier League já em reta final, faltando ali 3 rodadas para o Arsenal, 4 rodadas para o Manchester City. Tá igual o Brasileirão do ano passado, a Premier League. Não dá para saber quem vai ser o campeão. Valeu, Felipe Melo. A polícia Valeu. tá atrás aí de